Segundo de Reis, capítulo 8. Muito obrigado. Versículo 1, versículo 6. Posso ler? Diz assim, então. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara... Oi? Não entendi. Segundo Reis 8. Amém? E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, essa é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas da terra, desde o dia que ela deixou a terra até agora. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu confesso para vocês que essa semana foi uma semana também muito corrida. E quando o pastor Joselito falou comigo, quando o pastor Joselito me ligou, estava até no trabalho, falou para ministrar, e eu estava chegando muito tarde, e realmente foi uma semana muito corrida de verdade. E ontem, quando eu cheguei do trabalho, eu falei assim: estava sem tempo, muito cansado, e eu estou fazendo essa semana que vem. Essa semana foi o Ano Novo Judaico, então eu estava fazendo lá o Rosh Hashanah, Aleluia, Deus. ali na Unibis, e a semana que vem é o Yom Kippur, que é o dia do perdão, e são 3 dias muito puxados. Mas eu falei assim: eu vou pregar, estava com uma mensagem, vou pregar sobre a sala de espera. Estava com isso no meu coração, quando cheguei ontem, eu ia pregar ela mesmo. Mas hoje de manhã, quando eu acordei, eu orei um pouco e falei: Senhor, é essa palavra mesmo? Não tive tempo de meditar, mas é de mim esta palavra, o Senhor quer que... E daqui a pouco fui ler a Bíblia e o Senhor me levou a 2 Reis 4. E eu comecei a ler 2 Reis 4. Glória a Deus. Falei: então 2 Reis 4, mas o Espírito Santo falou: lê mais um pouquinho. E aí vim até o capítulo 8. E o Senhor me colocou aqui nessa palavra. Meus irmãos, o texto bíblico que temos aqui nessa noite fala do retorno da sunamita para a sua terra. Com certeza nós, os irmãos, conhecem bem essa passagem, já ouvi pregar diversas vezes, mas eu quero trazer ela com outro olhar, outro aspecto, mas dentro da palavra de Deus. O livro dos Reis, como o próprio nome do livro sugere, é destinado a nos contar a história dos reis de Israel e os profetas que Deus usou nesse tempo para orientar esses reis, para divertir e exortar esses reis. Não é isso, pastor? Aleluia. E sem dúvida, de todos os profetas que aparecem no primeiro e no segundo livro dos reis, os que mais se destacam são Elias e Eliseu, de tal forma que os reis procuravam saber dos feitos de Deus através dos profetas. O que é que eles fizeram? Aleluia. O texto que lemos nos conta uma história que se passa quando um dos grandes feitos de um desses profetas, saber o profeta Eliseu, está sendo contado ao rei. O Geazi está contando uma história, algo que aconteceu com a sunamita,
E algo que Deus realizou através da vida do profeta Eliseu, ele está contando ao rei. E o milagre que está sendo contado se passa no capítulo 4. E é justamente quando Eliseu costumava passar em direção ao Carmelo, e necessariamente tinha que passar por Sunem, porque Sunem era uma cidade que ficava entre Samaria e o Monte Carmelo, né? Então, para chegar ao Monte Carmelo, saindo de Samaria, ele necessariamente precisava passar por Sunem. Aleluia. Em uma dessas passagens de Eliseu por ali, uma mulher que sempre via Eliseu passar, disse ao seu marido: olha, veja que esse homem que passa sempre por aqui, ele é um santo homem de Deus. Ele sempre passa aqui, e esse homem é um homem de Deus. Então, ela fala com o seu esposo e vai fazer um quarto para ele. Fala: vamos fazer um quarto para esse homem. Vamos pôr lá uma cama, vamos pôr uma mesa, vamos pôr uma cadeira e vamos pôr um candeeiro para que ele se sinta bem e tenha onde ficar. Você pode ver isso no capítulo 4, versículo 8 a 10. Eliseu então passa a ficar na casa da sunamita. O esposo da sunamita era um homem até idoso, mas Deus, através da vida de Eliseu, vai liberar uma bênção sobre a vida daquela mulher. Qual bênção? Ela não tinha filhos. Aquela mulher não tinha filhos, e Eliseu profetiza um filho para essa sunamita. Ela se torna mãe, Deus lhe dá um filho. Diz a Bíblia que em determinado dia, o menino já crescido vai ao campo com o seu pai, na colheita, vai cegar com seu pai. E ele diz ao seu pai, talvez pela insolação do dia, ele fala: ai, minha cabeça está doendo. Um moço leva esse menino de volta para casa. Aleluia. E esse menino morre sobre os joelhos da sua mãe. Meu Deus. Eu estou narrando esses fatos de uma forma resumida, sem entrar nos pormenores disso, pois o objeto da mensagem é o capítulo 8 onde lemos. Então, só para resumir o que se passa, o que esse moço, o que Geazi está contando ao rei, que é o acontecimento do capítulo 4. Por isso eu estou contando de uma forma resumida. Após a morte do menino, a mulher então vai até Eliseu, em busca do homem de Deus, procurando solução, porque o seu filho que ela não tinha pedido, está morto. Eliseu manda Geazi à frente com o seu bordão. A Bíblia diz que Geazi vai lá, toca no menino, o menino não levanta, e em seguida vai o próprio Eliseu, e ele deita sobre o menino, e ele começa a aquecer, mas não ressuscita. E depois Eliseu sobe pela segunda vez, e o menino espirra 7 vezes, e Deus devolve a vida àquela criança que havia falecido. Maravilha. Essa é a história que Geazi está contando. Aleluia. Essa história que narrei aqui do capítulo 4, de forma resumida, que está sendo contada, que está sendo lembrada aqui no capítulo 8. E por que essa história está sendo lembrada aqui? Aleluia. E aqui começa a pregar. Aleluia. Essa história está sendo lembrada porque um dia Eliseu chega para essa mulher onde nós lemos, capítulo 8, versículo 1, e diz: levanta, Aleluia. vai com a sua família e peregrina onde você puder. Observe que ele não diz aonde. Peregrina onde você puder, porque Deus vai enviar um tempo de fome. Serão 7 anos de fome, e essa fome está sendo enviada por Deus. Veja que a fome não seria só de Sunem, é sobre todo o território, por toda a região de Israel. Mas Eliseu procura só essa mulher para avisar: ó, foge daqui que vai vir fome. Eliseu não vai nem no rei, a Bíblia não diz isso, diz pastor. Eliseu vai só nessa mulher de Sunem, aquela que oferecer abrigo para o profeta. Aleluia. A fome vem sobre toda a região de Israel. Eliseu procura essa mulher, e a Bíblia mostra Eliseu só em busca dela. Aleluia. Mas por que Eliseu, como profeta, só busca essa mulher? Eu tenho para mim
que, olha só, essa mulher que deu abrigo, um dia, a Eliseu na sua casa, em uma das suas passagens, Eliseu lembra dela. Eliseu tem gratidão pela vida dessa mulher. Aleluia. Essa mulher não abrigou Eliseu porque tinha interesse ou desejava alguma coisa em troca. Ela não pediu nada. Vamos fazer um quarto para esse homem de Deus. Aleluia. Quando Eliseu no capítulo 4, versículo 13 lhe perguntou: você quer que eu fale algo ao rei em seu favor? Ela disse: não. Você quer que eu fale ao capitão do exército? Está lá no capítulo 4, versículo 13. Ela disse: também não. Ela recebeu o profeta em casa. Aleluia. Ou melhor, ela ofereceu abrigo para o profeta sem pedir nada em troca. Obrigado. Ela fez um quarto para o homem de Deus sem desejar nenhuma recompensa, sem nenhum interesse. Ela recebe o homem de Deus porque sabia que ele era um santo homem de Deus e precisava dar abrigo a ele. Aleluia. Você pode perguntar, talvez, mas isso é importante, pastor Lino? Sim, porque em um tempo em que as pessoas valorizam outras por interesse pessoal, em um tempo em que as pessoas valorizam por aquilo que elas podem oferecer, por aquilo que ela pode dar em troca, em um tempo onde as pessoas valorizam a pessoa pelo que tem e não pelo que é, ou aquilo que oferece. Essa mulher me ensina uma lição. Eu preciso ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Aleluia. Nós precisamos ajudar as pessoas sem exigir nada em troca, sem esperar nenhuma retribuição. Eu preciso estender a mão sem esperar que ninguém me devolva nada. Eu preciso estender a mão porque eu sou um cristão, eu sou um servo de Jesus. E a Bíblia nos ensina dessa maneira. Eu preciso aprender a orar por alguém sem esperar que essa pessoa ore por mim. Eu preciso aprender a amar sem esperar ser amado. Eu preciso reconhecer sem esperar ser reconhecido. Porque o importante não é se o homem de Deus vai ou não reconhecer. O importante não é se a pessoa ou não vai entender e vai retribuir. O importante é que Deus não vai se esquecer de você, da sua generosidade, do seu compromisso de cristão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós vivemos tempos estranhos. A própria igreja do nosso tempo, nos grandes altares, tem jogos de interesse. Eu vou colocar porque esta condição vai me dar alguma coisa em troca. E alguém que Deus reservou para que aquela pessoa honrasse está lá esquecida, porque não tem como retribuir. Uma vergonha, mas eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer isso. Mas Deus não se esqueceu. E por causa disso, Elias tem uma gratidão e busca a mulher, aqui no capítulo 8, versículo 1, e diz: vai. E qual é a mulher que Eliseu está procurando? Presta atenção. Ainda no versículo 1 do capítulo 8, falou Eliseu aquela mulher cujo filho vivificara. Veja que essa mulher aparece no capítulo 4, aparece no capítulo 8. Essa mulher é importante, mas a Bíblia não cita o seu nome. A Bíblia não diz o nome dessa mulher. Pode varrer, pode procurar. A Bíblia chama ela no capítulo 4, versículo 8 de rica. Capítulo 4, versículo 19 de mãe. Chama ela no capítulo 4, versículo 25 de sunamita. Mas a Bíblia não diz o nome dela. Eu acho lindo que no capítulo 8 a Bíblia não diz que Eliseu foi a sunamita. A Bíblia não diz que ele foi a mulher rica. A Bíblia diz que Eliseu foi até a mulher que vivificara o seu filho, lembrando da ocasião.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que isso? É porque existem lutas que nos marcam. Essa mulher vai ser marcada pelo seu filho que foi vivificado. Existem lutas que nos marcam. Existem provações que nos marcam. Mas também existem bênçãos que nos marcam. Existem vitórias que nos marcam também. Essa mulher está sendo lembrada pelo milagre que ela recebeu na sua casa. Eliseu vai até aquela mulher que vivificaram o seu filho. Aleluia. Deixa eu liberar uma palavra profética para a sua vida. Aleluia. E se você crê, abre a sua mão para receber só os que creem. Glória a Deus. Abre a tua mão se você crê. Deixa eu liberar uma palavra profética para a sua vida. Aleluia. Você será lembrado. Louvado seja o nome do Senhor. Você será lembrado pelas bênçãos que Deus vai derramar na sua vida e vai ficar na sua história. Você precisa acreditar, porque alguém ainda vai dizer: olha, aquela pessoa, foi aquela pessoa que Deus fez isso, ou que Deus fez aquilo. Você será lembrado e marcada por uma grande bênção de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, Pai. Essa mulher está sendo lembrada pelo milagre. E o testemunho dela é tão lindo que chega no palácio. O rei não sabe nem quem é a mulher, nunca viu falar, mas ela está sendo lembrada e ela chega no palácio. O rei não conhecia, mas o rei está conhecendo a sua história, porque o testemunho de vitória pode ir em lugar em que você não imagina. Em algum lugar alguém vai falar da tua bênção. Em algum lugar alguém vai lembrar da vitória que Deus te deu como testemunho para outras vidas. Acredite nesse negócio em nome de Glória a Jesus. Deus. Maravilha. Aleluia. Forte. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus faz isso. Mas Deus faz isso não é para que você se exalte. Aleluia. Deus faz isso para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Aleluia. Para que o nome de Deus seja honrado através da sua vida. Para que muitos glorifiquem o nome do Senhor através da sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. O nome dela não é citado. O nome dela não é lembrado. Porque o importante não sou eu. O importante não é você. Nós somos apenas o alvo do milagre. Nós somos apenas o alvo do milagre de Deus. Quem recebe a glória é Deus. Quem recebe o louvor é Deus. O importante é que Deus seja glorificado na tua vida. Aleluia. A palavra de Eliseu é: vai tu e tua família e peregrina onde puderes peregrinar. Escute, ela está diante de Eliseu, conhece Eliseu, tem intimidade com Eliseu. Eliseu tinha um aposento na sua casa, sabe que ele é um homem de Deus. Talvez se fosse eu e você na situação dessa mulher, já perguntava logo: Eliseu, mas para onde? Não é? Mas eu perguntaria. Eu acho que eu perguntaria. Mas ele dizia: mas eu vou para onde? Hã? Tá bom, vai vir fome, mas você quer que eu vá para onde? Qual é a direção? Mas Eliseu não diz aonde. E sabe por que Eliseu não diz aonde? Porque nem tudo Deus revela. Nem tudo Deus fala. Maravilha, Pai. Nem tudo Deus revela. Deus só manda Eliseu dizer: ó, sai e procura um lugar que você achar melhor, porque vai vir a fome. Deus não falou para onde. Deus não revela tudo não, viu? O problema de muita gente é ficar esperando que Deus use o profeta e traga tudo mastigadinho. Acho que esse é meu profeta. Glória ao nome do Senhor. Maravilha, Pai.
Deus. Não é não. Então o problema, irmãos, é que muita gente no nosso meio fica esperando que Deus use o profeta para tudo. Que ele dê tudo mastigado. Que eu faço o quê? Tem muita gente deixando o seu particular com Deus no seu secreto, esperando que o profeta traga a solução. Agora é tudo profeta. Se o profeta dizer, cuidado, irmão. Eu não estou dizendo com isso que Deus não usa. E me entenda, por favor. Me escute, por favor, me entenda. Eu não estou dizendo com isso que Deus não usa profeta. Eu estou dizendo que tem coisas que Deus vai deixar para você ir no seu secreto, no particular com Deus, para você descobrir qual é a direção. Porque esse negócio de ficar só esperando mastigadinho, Deus não se agrada disso não. Deus não se agrada disso não. Por causa de deixar buscar, tem muita gente enrolada na vida. Houve um profeta aqui, um profeta ali, um profeta lá e fica confuso. Perdeu a sensibilidade, a intimidade com Deus. Oh meu Deus. Nós precisamos ter a nossa intimidade no nosso lugar secreto. Deus usa, mas tem coisa que Deus vai falar direto com você sim. Está esperando você se aproximar, buscar. Deus não falou para a sunamita, ó, você vai para tal lugar. Não, a ordem do profeta, de Deus ao profeta foi essa. Vai vir fome e você sai com a tua família e procura um melhor lugar para você. Porque Deus te dá a direção, abençoado, abençoada. Se você buscar, Deus te dá a direção. Eliseu diz algo lindo. Eu acho lindo isso aqui. Ei, decide para onde você vai. Veja qual terra dá para você ir. Só que não vai sozinha, vai com a tua família. O lugar para onde você vai tem importância? Tem, claro que tem. Mas o importante também é quem vai com você. Para onde você vai é importante que você saiba quem vai com você. Se ela não leva a sua família, ela estaria longe da seca, estaria, mas também estaria longe da sua família. Ela estaria longe das suas terras, longe da sua lavoura, mas levando a sua família, tem a sua família consigo. O principal para a tua vida é a tua família. E deixa eu abrir aqui um parêntese. Família não são coisas, não são objetos. Não são os móveis da sua casa para você valorizar mais do que os seus filhos. Tem gente que tem uma casa, mas não tem um lar. Tem pessoas que têm uma cama, mas não tem mais um casamento. Tem pessoas que têm uma residência, mas não tem uma família. Porque tem valorizado outras coisas e deixado a família de lado, em segundo plano. Cuidado. Valorize a sua família. E por que ela tem que sair com a família? Ainda no versículo 1. Porque Deus chamou a fome por 7 anos. Quando você estuda o livro dos Reis, você vai ver vários períodos de fome. Eu vou te trazer 2 à memória para você lembrar. Elias profetizou 3 anos e meio de seca, não foi? Elias profetizou 3 anos e meio sem chuva, sem orvalho. Então é período de seca e período de fome. Quando os sírios cercaram a Samaria, também houve um período de fome, a ponto que a cabeça de um jumento valia mais que ouro. Estava comendo cabeça de jumento, não tinha, estava praticando-se o canibalismo. 2 mulheres já tinham comido ali, uma mulher tinha comido o filho da outra. Para você ver a situação miserável quando a pessoa se distancia de Deus. E mais uma vez a fome se repetia.
Mas por que a fome se repetia em Israel? Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer aqui. Porque Deus, escute que isso é para você, é para mim. Deus deu a Israel uma promessa, que Ele os colocaria numa terra espaçosa, uma terra rica, uma terra boa, uma terra que manaria leite e mel. Mas se esse povo não obedecesse, Deus cerraria os céus e a terra se tornaria dura, não haveria colheita e haveria fome sim. E é isso que acontece nesse tempo por causa da rebeldia daquele povo, por causa da idolatria. Meu Deus. Por que a fome nos dias de Elias? Aleluia. Por que a fome nos dias do cerco dos sírios? E por que aqui mais 7 anos de fome? Porque esse povo não se arrependia. Eu sei que o que eu vou dizer aqui é difícil para dar um glória, mas eu tenho que dizer. Escute. Tem situações na nossa vida que acontecem sempre, mas é simplesmente porque nós não aprendemos a lição. É difícil dar glória. Tem situações na vida que ela só continua acontecendo porque nós não aprendemos a lição, estamos rodando em círculos, estamos no mesmo erro, no mesmo lugar. E enquanto nós não consertarmos isso, nós vamos continuar andando em círculos. Aquilo que deveríamos ter aprendido na prova, nós não aprendemos e a prova vem de novo. Elias. Existem situações que se repetem porque nós não aprendemos aquilo que Deus queria que nós aprendêssemos naquela situação. Se tu for capaz, faz uma reflexão. Você que nos assiste, está acontecendo algo de novo, aconteceu isso, faz uma reflexão. Pensa. Anda em ciclos. Vira e mexe, está envolvido no mesmo problema. E deixa eu te falar com toda a responsabilidade que tem. Se você não aprender a lição, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta fazer campanha de oração se tu continua no mesmo lugar. Não adianta, pastor. Se Deus quer que eu me arrependa, que eu saia dessa situação que não está agradando, você está dentro de uma aliança com Deus, como Israel, e Deus não admite. Não adianta. Se não vigiar, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta campanha. Se você vai continuar no ciclo vicioso, me escute, pelo amor de Deus. E eu vou dizer algo para você não esquecer. Para você não esquecer isso. Segure isso, tá? Existe uma diferença, pastor José Lito, entre provação e problema. Cuidado para tu não achar que o teu problema é uma provação. Existe isso, é? E eu vou te provar. Provação vem de Deus. E quando ela vem de Deus, ela não vem porque Deus quer nos provar aleatoriamente. Deus não faz isso, Deus não vai tempo com essa bobagem. Quando a provação vem de Deus, e provação só vem de Deus, se não vier de Deus não é prova, é tentação do maligno ou um erro meu. Eu me enrolei. Isso não é prova. Isso não é prova. Provação vem de Deus e vem para nos capacitar para algo. Por isso o nome provação significa que você está em prova, podendo ser reprovado ou aprovado. E se você for aprovado, essa prova não vai voltar, pode vir outra. Mas se você passou na prova, não tem por que Deus te provar naquilo de novo. Então se ela continua, não é prova, abençoada, é por causa da sua teimosia, é por causa da minha teimosia. Prova é para ser aprovado. Se Deus te deu uma situação e você foi aprovado, Deus não vai repetir aquela prova, não, ela vai te dar outra diferente.
para outra coisa, mas a mesma prova, não. Não, sinto muito, mas não acredito nesse negócio. O problema é diferente, nós procuramos com nossas mãos, ou alguém nos coloca no meio de uma confusão, até pela possível falta de vigilância que nós temos. E a diferença é simples. Quando Deus nos prova e aprova, essa prova não se repete. Eu vou te mostrar, te dar um exemplo nessa história da tsunami. Aqui, que Deus só prova numa situação uma vez. Provação de Deus na vida dessa mulher no capítulo 4. O filho dela morreu. Provação, essa foi de Deus. Tanto é que depois Eliseu vai lá e Deus ressuscita. Essa é prova de Deus. Isso é prova. Deus permitiu, pelo menos. E no capítulo 8, vem outra prova, mas Eliseu diz: pega a tua família, escute, e tua família vai para outro lugar. Por quê? Lá atrás seu filho morreu, agora sai daqui porque vem fome aí, teu filho não vai morrer de novo, porque essa prova ele já passou. Aleluia. Glória a Deus. Sai daqui, a prova é a fome, você vai para outro lugar, mas não fica aqui porque seu filho não vai morrer de novo. Não sei se tu pegou. Se Deus te der uma prova e você foi aprovado, essa prova não vai se repetir. Agora, problemas se repetem. E se nós não aprendemos a lição, ela se repete. E nós ficamos no ciclo. É verdade. Eu quero te dar algo de Deus e você pega. E, por favor, preste atenção no que eu estou te falando. No que Deus está me orientando a passar para você nessa noite. Cuidado com coisas que se repetem. Pode ser problemas que você se enfiou e a tua maneira de agir está errada porque tu está achando que é prova. E tu não busca orientação e fala: Senhor, o que eu faço? Eu digo: se arrepende e conserta. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Pai. Eu quero ir lá em Tiago, capítulo 1. Vou ler alguns versículos para você. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, esse texto é acerca de provas e tentações. Está falando disso aqui. Olha o que o Tiago está nos orientando. Eu pego para mim primeiro, porque primeiro vem para o pregador, tá? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se-lhe há dada. Deus te dá sabedoria, meu filho. Tu só não sai do problema se tu não quiser, tu for rebelde demais, porque Deus dá liberalmente. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstância, não é? Mas glorie-se, irmão, abatido na exaltação. Aí é prova. Porque quando Deus exalta, aí foi prova. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, a sua flor seca, e a formosa aparência de seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Mas não é aqui. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Agora, ninguém sendo tentado, que tentação? Meu erro. Eu fui tentado aqui e eu caí no erro, na armadilha. Não é prova. Então, olha só. Ninguém sendo tentado, não provado, é diferente. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Deus está me provando. Mentira. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Se o erro foi um mal, isso não vem de Deus de forma alguma. Cada um é tentado
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ô glória, posso ouvir um glória, irmãos? É ruim de dar glória nas palavras assim, eu sei. É difícil. Problemas muitas vezes se repetem porque nós não mudamos. Aleluia. Se nós não mudarmos a semeadura, nós não mudamos a colheita. Se você continuar semeando as mesmas coisas, você vai plantar as mesmas coisas. Se nós não mudarmos as nossas decisões, as consequências vão ser as mesmas. A fome só veio porque o povo se recusava a mudar e tome fome de novo. Estou te dando o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Eu te disse que essa palavra é um pouco diferente. Nesse texto. A fome só se repetia porque não havia arrependimento. Escute, Deus não se deixa enganar. Arrependimento é uma coisa e remorso é outra. Sabe o que é remorso? Remorso aí você comete o erro e quando as consequências vêm, você fica ali todo triste. Errei, misericórdia. Só que quando passa um dia, você fez de novo. Isso é remorso. Deus não se deixa enganar. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de rumo. Essa atitude eu não tomo mais, isso é arrependimento. Não confunda remorso com arrependimento. Remorso é apenas um efeito triste e momentâneo como resultado do erro. Arrependimento é mudança de rota, é mudança de atitude para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é abrir os céus e derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, como era na vida de Israel. Mas a desobediência, a rebeldia faz muitas vezes com que Deus cerre os céus sobre a nossa vida. Meu Deus, Tu és o Santo. Agora tem uma coisa aqui que parece que intriga. Para onde essa sunamita foi, pastor Joselito? Versículo 2 diz: e levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque ela foi com a sua família, peregrinou na terra dos filisteus. Oh, irmão, ela foi para a terra dos filisteus. Alguém pode dizer assim, mas espera aí, pastor, Deus está julgando Israel por causa da rebeldia, né? Por causa da idolatria, por causa do pecado. Eliseu fala para essa mulher sair, ela vai para a terra de um povo idólatra. Difícil entender? Vai para a terra de um povo pecador, para a terra de adoradores de Baal. Você pode perguntar como é que em Israel não tem comida, tem uma seca terrível, mas nos filisteus tem comida, tem chuva. Como pode então? Deus está injusto? Você não pensaria assim não? Não é? É intrigante? Mas eu vou dizer por quê. É simples. Porque Deus trata você de uma forma diferente. Obrigado. Deus trata Israel de uma forma diferente. Obrigado. É porque quem tem aliança com Deus é Israel. Quem tem aliança com Deus é você, não é o ímpio, não é filisteu. E com Deus é diferente. Você está numa aliança, você tem que andar como Deus quer. Deus não está se preocupado com o filisteu. Quem está na aliança com Deus é você. Quem tem aliança com Deus é você. Sabe por que Deus te trata de uma forma diferente? Porque você tem uma aliança com Ele. Aleluia. Então para de se comparar com o ímpio. Meu Deus. Para de se comparar com o filisteu. Aleluia. Ele está prosperando e eu estou na prova. Você tem uma aliança com Deus. E essa aliança é de acordo com a santidade de Deus, com a vontade de Deus, não é com a minha. Maravilha, Pai. Eu quero que dê tudo certo, mas eu não faço de acordo com a aliança que eu tenho com Deus.
Ímpio não tem aliança nenhuma com Deus, irmão. Ímpio não tem aliança nenhuma com Deus. Você tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Sem santidade não há vitória. Sem estar na vontade de Deus não há projeto que avance. Sem santidade, sem obedecer à vontade de Deus, não há porta que se abra. E não é porque Deus quer te castigar, não. É porque Deus quer trazer você para ter uma responsabilidade. Maravilha, Olha, você está Pai. numa aliança comigo. É assim, vem aqui. Aleluia. Pastor, é justo? É justo porque tudo que o ímpio tem são coisas passageiras, mas as que Deus preservou para você são coisas que não vão acabar nunca. Oh, louvado seja Deus, você é diferente, você tem uma aliança com Deus. Aleluia. As coisas do ímpio são passageiras, as que Deus reservou para você são eternas, filho de É, Deus, filho de Deus. maravilha. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa mulher passa 7 anos com os filhos teus. No versículo 3, diz que passados 7 anos, ela volta. E quando ela volta, ela tem uma surpresa. Sabe qual é a surpresa? Ela estava fazendo a vontade de Deus, mas quando ela volta, tomaram as suas terras. Mas Deus mandou ela ir. Quando ela volta, cadê as suas terras? Meu Deus. E não foi o MST que invadiu por ser terra improdutiva, não, viu? Não foi o Movimento Sem Terra, não. Eita, Jesus. Quando ela volta e vê que as suas terras estão tomadas, ela tem um problema. Aonde eu vou morar? Eu vou viver como? Talvez alguém pergunte, Aleluia. mas se a terra era seca, improdutiva, não tinha, estava uma seca, por que vão tomar a terra dela se não produz? A ponto de Eliseu dizer, ó, vai peregrinar em outra terra, porque 7 anos sua terra não vai produzir nada. Não é, pastor João? Mas quando voltamos no capítulo 4, no versículo 18, quando o filho dela sentiu aquela dor de cabeça, a Bíblia diz que ele estava no campo com seu pai, entre os segadores, ou seja, na colheita. É porque a terra era boa, a terra produzia. Pastor, não entendi. Sabe por que tomaram a terra dela mesmo na seca? Meu Deus, tu és lindo. É porque o tempo era de seca, mas a terra era boa. Aleluia. A terra era boa. Deixa eu te entregar uma palavra nessa noite. Maravilha. Não abra mão daquilo que é teu por causa de um tempo de escassez. Não abra mão da tua família, não abre mão do teu casamento. O inimigo quer tomar porque sabe que a terra é boa, mas ela vai voltar a produzir em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não abre mão. Não abre mão da tua família, não abre mão do teu casamento. O inimigo quer tomar, mas Deus vai fazer ele produzir de novo. Não abre mão em nome de Jesus. Aleluia. Pode estar até em seca hoje, mas Deus vai derramar uma chuva de bênção e ele vai ser produtivo de novo, ela vai ser produtiva de novo. Aquilo que é teu vai produzir de novo. Não abre mão do que Deus te deu, porque é terra boa. Louvado seja o nome do Glória Senhor a Deus. Jesus. Então essa mulher volta e encontra um problema. Glória a Deus. Eu vou fazer uma coisa. Se você tivesse uma amizade com Eliseu, o que é que você ia fazer? Eliseu, Deus usa Eliseu, né? E ela tem uma amizade com Eliseu. Se você tivesse no lugar do... Eu iria até Eliseu. Eliseu, eu tenho um pepino aqui. E tu, como tem acesso ao rei, vai lá e falar daquela terra que é minha. Me ajuda. Podia. Não faria não, pastor? Você não faria não? Ô Eliseu, me ajuda aqui. É ou não é? O próprio Eliseu no capítulo 4, irmão, no versículo 13, falou, Jazir, capítulo 4, versículo 13, pergunta a ela se ela precisa de algum favor junto ao rei. Ela diz não. Pergunta a ela se ela quer algum favor junto ao capitão do exército. Ela fala não, não quero não. Eliseu já tinha oferecido falar ao rei por essa mulher, mas ela não. Quando ela volta, ela poderia até ir até Eliseu, mas não vai. Ela vai Obrigado, até ao rei. Senhor. Tu és tremendo.
ela vai até direto ao rei. Aleluia. E por que ela não vai até o profeta? Sabe por quê? Aleluia. Escute isso aqui, em nome de Jesus. Por que ela não vai até o profeta que orientou ela, não? Ela vai nessa situação direto ao rei. Essa mulher está me ensinando que a função do profeta é orientar. Mas não é o profeta que vai resolver o problema no teu lugar. Essa mulher está me ensinando que a função do profeta é me orientar, mas o meu problema não é ele que vai resolver. Aleluia. Ela está me ensinando que a função do homem de Deus é orientar, mas se a terra é dela, ela que tem que lutar por ela. Eu vou. Não terceirizemos, irmãos, as nossas responsabilidades. Você busca orientação, mas não pode terceirizar o problema. Eu preciso buscar orientação, mas quem tem que lutar por aquilo sou eu. É você. Não espere que o profeta vai resolver o teu problema, porque não vai. E sabe por que ela sabe que vai vencer? Sabe por que ela sabe que vai vencer, pastor? Porque o segredo está no capítulo 2, no versículo 2. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Ela sabia que ela estava dentro da palavra, em obediência à palavra. Se você tiver em obediência à palavra, você não precisa que o profeta vá resolver a tua solução. Você está enquadrado na palavra de Deus. Maravilha, Pai. Obrigado, Deus. Aleluia. Eu não preciso terceirizar para o profeta. Fiz tudo que a palavra de Deus mandou fazer. Se eu não viver a palavra de Deus, não adianta buscar profeta. Se eu não viver a palavra, não adianta buscar campanha. Se eu não viver a palavra, não adianta pedir oração. Se eu não viver a palavra, não adianta pedir visita. Ô glória! O profeta orienta, mas é você que vai viver a palavra, e a palavra vai gerar o milagre. Aleluia. Nós obedecemos a palavra, e a palavra vai gerar o milagre na tua vida. A palavra é viva e eficaz, e Deus vai gerar o milagre na tua vida. Maravilha, Pai. É viver a palavra que gera bênção. É viver a palavra que muda o quadro. Eu não posso viver na dependência de profeta. Minha confiança não está no profeta. A minha confiança está na palavra viva de Deus. O profeta é limitado. A Bíblia, a palavra de Deus é ilimitada. O profeta tem fim. A palavra não tem fim. O profeta é finito, mas a palavra de Deus é infinita. Ela é eterna. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou finalizar, pastor. Oh, glória. Viva a palavra de Deus. Vive a palavra de Deus. Nós estamos numa era em que as pessoas ficam procurando guru na internet, guru aqui, guru ali. O que eu faço da minha vida? Oriente-se pela palavra de Deus. Oh, glória. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Mas para finalizar, eu quero falar de um moço aqui complicado, Geazi. Todo mundo bate em Geazi, pastor. E tem razão. Eu vou ler aqui para vocês entenderem, versículo 4 a 6. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: o rei, conta-me, peço-me, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, olha a história que ele está contando. Do versículo do capítulo 4. Ele está contando a história, olha só. E sucedeu que, contando ele ao rei, deixa eu baixar um pouquinho, Jeru. Como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, essa aí é a mulher, e esse que está com ela é o filho que eu te contei. É o filho que eu te contei. Aleluia. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco dizendo: olha, vai, faze-lhe restituir tudo quanto era seu,
e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Maravilha. Obrigado. Deixa eu falar sobre Geazi. Vou terminar. Geazi é alvo dos pregadores, né? Todo mundo desce além de Geazi, eu também. Até com certa razão, viu? Porque Geazi pegou o prêmio de Naamã, ficou leproso, era terrível. Botou o bordão sobre o menino e não aconteceu nada. Era complicado. E por aí vai. É bem verdade que Geazi... Deixa só um pouquinho mais baixo. Pra mim. Pode continuar, mas deixa um pouquinho mais baixo. É bem verdade que Geazi cometeu vários erros. Mas aqui está Geazi fazendo a coisa certa. Sabe o que Geazi está fazendo? Está contando todos os feitos de Eliseu. Aleluia. Tá? Olha, e se eu sou um crítico que só enxerga os erros, porque é fácil eu enxergar os erros de Geazi. Eu só vejo pregador metendo pau em Geazi, mas qualidade não vejo, na hora do acerto não vejo. Se eu sou um crítico que só enxerga os erros, presta atenção aqui, viu? Se eu sou um crítico que eu só vejo os erros, não vejo as qualidades, eu não sou um crítico, eu sou um implicante. Porque quem vê só erros, mas não vê qualidade, não é crítico, é implicante. Só implica. Se você só critica e quando o outro acerta você não elogia, você é implicante. Eu sou apenas implicante. Geazi diante do rei poderia falar qualquer feito de Eliseu. Eliseu tocou no rio e o rio se abriu, e deve ter falado sim. Tinha morte na panela, Eliseu colocou farinha e a morte foi embora. Eliseu pegou um graveto e jogou no rio e o machado flutuou. Mas sabe qual é a história que Geazi está contando? A história da sunamita. Geazi está contando para o rei o que Deus fez através da vida de Eliseu sobre a sunamita. Eu podia falar, Eliseu alimentou 100 homens com 20 pães e tantas outras histórias, mas mas Geazi conta a história dessa mulher. Geazi está falando bem de Eliseu, mesmo na ausência de Eliseu, porque tem gente que fala bem de você na sua presença, mas nas suas costas fala mal, te critica, não vê as suas qualidades. Tem gente que só fala bem de você na sua frente. Geazi está falando bem de Eliseu, sabendo que Deus capacitou Eliseu e não ele. Mesmo sabendo que o menino ressuscitou foi por Eliseu e não por ele, que ele foi lá e não conseguiu. Ele está contando a verdade. Até que porque para contar a história ele precisa passar por toda a história da mulher sunamita. Ele sabe que Deus levantou foi Eliseu e não ele. Deus capacitou Eliseu e não ele. Deus ungiu Eliseu e não ele. Deus te ungiu, não. Se Deus te ungiu e não eu, se Deus te capacitou e não eu, louvado seja o Deus que te capacitou. Você é só um instrumento da glória de Deus, para o louvor de Deus. Tem gente que fica tão frustrado consigo mesmo, que para se sentir superior, tenta diminuir o outro. Tem gente que para subir quer colocar o outro para baixo. Só que agir... Aleluia, só que Geazi ele mostra, aleluia, que para estar bem com o rei, ele não para passar na porta do rei, ele não precisou diminuir ninguém, não precisou diminuir os feitos de Eliseu, não precisou abaixar ninguém. Escute, Deus tem poder para te abençoar. Enquanto você abençoa alguém, você cura as suas frustrações, falando bem do outro. Cure suas feridas sendo bênção na vida de alguém, não falando mal. Deus vai te abençoar, aleluia, e vai te usar para abençoar a sua casa com palavras de bênção, para abençoar a vida do outro com palavras de bênção. Deus quer que você seja abençoador, use palavras de bênção. E terminando. E tem mais. Pastor, quando Geazi está falando da mulher, a mulher está chegando para resolver o problema. E Geazi deve ter ficado empolgado. O rei, é essa aqui, ó. É essa aí.
E esse menino aí que está com ela é o que eu te contei, que ressuscitou. Quando ela chega, Geazi já preparou tudo. Aleluia. Obrigado. Quando ela chega, o rei já sabe de toda a história. Sabe por quê? Porque Geazi falou bem de Eliseu. Que Geazi falou bem da mulher. Não sei se tu entendeu. Não sei se tu entendeu. Aleluia, louvado seja Deus. O rei vai consultar essa história com essa mulher. E lhe restitui tudo que era dela. Fica na direção de Deus para que Deus restitua tudo que é seu. Amém. Glória a Deus. Fique na direção, na posição de Deus para Deus restituir tudo que é seu em nome de